Olá, alunos do Centro Educacional Castro Barreto. Aqui é a professora Karina de Geografia. Estou passando para gravar essa videoaula para vocês dessa semana, tá bom? Então, hoje, a nossa aula do dia 23 de fevereiro, nós iremos abordar os seguintes temas: paisagem e lugar. Esses conteúdos a gente consegue encontrar no nosso livro didático, nas páginas 83 até as páginas 87. E aí, nós começaremos a falar um pouquinho, né? Já conversamos sobre a geografia, né? O que é a geografia? E aí eu fiz nesse modo estrutural para que vocês entendam melhor o que é o significado da palavra geografia. Geografia, né? Se a gente desmembrar a palavra, conforme a gente pode observar aqui, significa o seguinte: geo significa terra e grafos, descrição. Ou seja, a geografia, né, ela acaba sendo a ciência que descreve a Terra, tá bom? Só que se a gente parar para analisar e observar melhor, nós temos também o estudo da geologia, da geomorfologia. Isso faz com que sejam várias ciências, né, que comecem com a palavrinha geo, né, que é terra. São várias ciências que vão estudar a Terra. A geologia, ela vai estudar o que compõe a Terra, dentro da Terra. E a geomorfologia, ela vai estudar as formas da Terra, tá? Mais para frente iremos aprimorar melhor aí os nossos conhecimentos. Então, a geografia, ela vai estudar tudo isso. No passado, né, a geografia, ela estudava não só as questões, ela estudava apenas as questões climáticas, né, vegetais. Hoje em dia, a geografia já se modificou. E aí ela estuda a relação homem e meio, essa relação aí entre superfície terrestre, e isso foi se transformando com o passar dos anos. E os dois conceitos, assim, na verdade 3, que serão muito importantes para a gente começar o estudo da geografia, são o lugar, a paisagem e o espaço geográfico. Hoje falaremos do lugar e da paisagem. E na próxima aula estudaremos o espaço geográfico, tá? Então, além do homem e o meio, nós iremos estudar também a parte das superfícies terrestres. Além da parte da superfície terrestre, a gente pode observar também que ela estuda os fenômenos naturais, né? Então, se a gente observar, isso aqui seria um exemplo, de lugar, né? Aqui seria um exemplo de paisagem. Aqui nessa imagem nós temos um exemplo de quê? De um estudo aprofundado da superfície terrestre. Ou seja, isso aqui mostra um esquema de um terremoto. Poderemos estudar a parte de vulcões, né? Então são os meios que a própria natureza ela acaba tendo no dia a dia, né? Então são os movimentos que a superfície da Terra acaba fazendo, tá? E essa relação aí homem e meio, né? Isso a gente vai estudar melhor com a nossa sociedade, com o nosso espaço geográfico. Além disso tudo, a geografia estuda as questões políticas, as questões econômicas, as questões sociais, tá? Então, tudo isso está dentro desse espaço, tá? Então, a gente pode dizer que a geografia é um estudo um pouco mais complexo, né? Então, tem esses conceitos que são fundamentais, né? Que são os nossos conceitos chaves, e algo que também acaba sendo um pouquinho mais complexo. Mas ele acaba abrangendo aí toda essa parte que nós iremos estudar ao longo do nosso ano. Combinado? E aí a gente começa no conceito de paisagem. Então, paisagem é tudo aquilo que está ao alcance dos nossos olhos ou que sentimos, né?
Ah, professora, mas e se a pessoa é deficiente visual? Ela não enxerga a paisagem. Verdade, mas ela descreve a paisagem, seja ela pelo fato dela tocar, né? O fato do tato, de sentir o cheiro, né? De escutar a parte da audição, então ela acaba descrevendo. Então, a paisagem a gente denomina como algo que ele pode ser visto ou pode ser sentido, tá? Então, está ao alcance dos nossos olhos e dos nossos sentimentos, tá? E aí a gente pode destacar a questão, por exemplo, da gente sentir um cheiro de uma comida, né? Às vezes a gente nem precisa estar na cozinha. A mãe faz uma comida e a gente, opa! Minha mãe tá fazendo pizza. Opa, minha avó tá fazendo macarrão. Ou seja, a gente, pelo cheiro, a gente consegue também distinguir, tá? E assim também é a paisagem, né? Existem lugares onde a gente sente o cheiro, né? A gente fala assim, nossa, tô respirando um ar puro, né? O cheiro é diferente do local e acaba tendo essa característica aí que a gente acaba descrevendo a parte da paisagem. E aí a paisagem, ela pode ser dividida de dois modos, sejam eles naturais, que provêm da natureza, ou seja, montanhas, planícies, rios, florestas, ou também por paisagens artificiais. Essas paisagens artificiais, né, ou humanizadas, são aquelas que o homem transformou, né, que o homem criou. Então, nós temos os prédios, as casas, as escolas, tá? Então, tudo isso a gente consegue observar, tanto os elementos naturais quanto esses elementos artificiais. E o homem, ele acaba interagindo com o meio ambiente, porque ele acaba criando aquilo de acordo com a sua necessidade. E aí começa a construção do espaço geográfico, tá? A gente vai estudar também isso. E aí eu quis deixar para vocês aqui alguma das transformações da paisagem. E a gente pode observar o Rio de Janeiro, antes e depois, olha o quanto de prédios, de casas que foram construídos já ao longo do tempo. Já ocorreu a transformação da paisagem aqui nessa imagem. Aqui a questão da mineração, a gente pode observar também, ó, a modificação, que antes era assim, ó, e como já ficou devastado. E aqui eu trouxe para vocês o Parque Shopping, né, que fica um pouco próximo da nossa escola. E a gente observa que antes de ser um shopping, né, bem muito antigamente, era uma fazenda, né, fazenda lá do Monteiro, onde era um lugar, um espaço de campo, né, onde viviam pastos, onde viviam gados, e a gente plantações, e aí a gente observa que houve uma transformação da paisagem, né? Então houve aí essa transformação para quê? Para que o homem pudesse, né, de acordo com os seus propósitos, com os seus interesses, ele pudesse aí observar a construção disso tudo, né? E com isso é algo bom ou algo ruim? Algo bom, né? Porém, nós temos o lado positivo e negativo. Negativo por quê? Com isso, você tem que desmatar, você acaba poluindo, você acaba queimando, né, os lugares. Então, tem alterações que são negativas, né, como o desmatamento, a queimada. Aqui, ó, o lugar que foi totalmente devastado pelo processo de mineração. E aqui eu deixo para vocês uma catástrofe que aconteceu no processo de mineração, que foi Brumadinho, né? Onde a cidade toda rompeu a barragem, onde a cidade toda ficou completamente alagada de certos dejetos, né? Ou seja, de resíduos que a própria indústria acabava descartando, e aí acabou gerando essa grande catástrofe que hoje é um lugar totalmente poluído e não conseguiu
ter novamente as construções que no passado tinham, né? Então, é necessário que a gente pratique, né, coisas sustentáveis para, como assim? Preserve o nosso planeta, né? Tem a questão da economia de água, economia de energia, reciclagem. Tudo isso é necessário de acordo com o quê? Com o processo que a gente deva aí fazer, né? Então, isso é muito importante para que essa alteração não seja tão negativa assim. E para a gente estar finalizando, nós iremos conceituar o lugar. O lugar é esse espaço aí onde circunda os corpos. Então, ele acaba conectando o homem e o espaço em que ele vive, né? Então, a questão de ideias, de sentidos, de experiência, né? De valores, né? Eu gosto do lugar onde eu moro, do bairro onde eu moro. Por quê? Porque eu brinco, né? Porque tem shopping, tem lugares para eu passear, meus vizinhos são legais. Eu gosto da minha escola, porque aqui é muito divertido, eu consigo aprender bastante. Então, tudo isso é uma referência de lugar. E o lugar, ele pode conter também a parte histórica, né? Que as pessoas acabam tendo aí essa representação através da história do lugar. Tá bom? Gente, espero ter ajudado vocês nessa videoaula de hoje. Até a próxima!